Graham Ryken escreveu que toleramos muito mais os pecados interiores, aqueles que cometemos na mente ou no coração, do que os pecados exteriores. Nos preocupamos menos com os pecados cometidos no coração, porque ninguém os vê ou sabe deles. Ou pelo menos é o que se acha. Não é verdade isso? Uma das coisas que eu tenho reparado ao estudar os mandamentos um por um é quão bom que são. Deus, amados, tem falado conosco. Sua palavra é boa. Erramos muito ao duvidar ou negligenciar o que Ele fala. Infelizmente, eu sou o primeiro a confessar, eu gosto do meu pecado. E meu coração, por natureza, se inclina àquilo que quer, não aquilo que Deus quer. Facilmente eu penso mal do meu irmão, julgando no coração. A minha imaginação também se torna fábrica de pensamentos e desejos impuros. Por vezes chego aqui para cantar, orar e proclamar as bênçãos de Deus e sinto que a iniquidade tem empobrecido a minha alma. Você tem sentido isso? Recentemente eu fui abastecer a nossa van e, como acontece às vezes, os frentistas começaram a admirar ela. A van não é muito comum, chama atenção por isso. Os meninos estavam olhando por dentro, gostaram de como as portas abrem sozinho, fecham sozinho. Perguntaram a mim se eu gostasse dela ou não, e eu disse: a única parte que eu não gosto é quando eu tenho que abastecer ela. E daí o rapaz me olhou e perguntou: tens um desconto? Que eu vou falar isso para o cara que está me vendendo combustível? Eu falei para ele: só se você me der. Vou ver o que eu consigo, ele retornou. E ao fechar a bomba, ele escreveu o valor na comanda. Então, escreveu na mesma comanda a palavra Uber. E assim que eu vi, eu sabia que teríamos um problema. Nesse caso, o meu coração estava inclinado a aceitar o desconto. Talvez chegaria a ser R$15, não sei. Estava usando o meu boné da igreja e a camisa também. E eu pensei no 9º mandamento. Seria grande coisa ganhar um desconto do Uber por causa de uma mentira? Ou deixar aquela mentira vai receber este descontinho a mais? Não é? Isto não é o ponto. O ponto não é o quanto que eu posso ganhar de desconto, porque Deus não nos deu o mandamento junto com uma lista inteira de coisas os cenários em que este mandamento não se aplica. Deus não nos deu o mandamento, então nos deu outras listas de coisas onde podemos dizer: então é aqui, não precisa pensar nestes mandamentos. Roubar dentro destas condições é aceitável. Ele não falou assim. Mas tem um problema ainda pior. E este é o ponto onde nós, como crentes, filhos de Deus, precisamos entender bem. Aliás, é a razão pela qual a gente está fazendo este estudo. Como que seria ao falar com aquele frentista do grande amor de Deus, manifestado ao mandar Jesus morrer na cruz,
e então explicar para ele que Jesus morreu na cruz para pagar o salário dos pecados. Será que aquele menino iria dar bola para o amor de Deus? Se eu não dei bola para o meu pecado? Qual é a grande coisa? Que amor é este, se o meu pecado também não é sério e grande coisa diante de Deus? Estamos entendendo? O amor de Deus resplandece na escuridão do pecado. Por isso que precisamos pensar na lei de Deus. Aliás, poderíamos até pensar que amor de Deus é este, que iria mandar seu filho morrer numa cruz por um pecado tão banal como R$15 no posto de gasolina. Amados, pecado é grande mal. Senão, Jesus não teria vindo morrer na cruz. Aliás, João nos assegura, 1 João 3, verso 8, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. O diabo é mentiroso e ladrão, desde que ele se rebelou contra Deus. Aliás, João vai nos dizer que neste mesmo trecho, que uma das coisas que acontecem na vida de quem conhece Jesus Cristo é que ele começa a purificar a si mesmo como Jesus é puro. 1 João 3. Então, destruir as obras do diabo é destruir aquelas obras na minha vida também. Quero deixar isso muito claro, porque daqui para frente nós vamos falar da lei. Mas nós não somos um sinagoga judeu de tratar somente da lei, dizer uns aos outros, sejam pessoas melhores. Sabemos que somos necessitados. E o Evangelho existe e é esperançoso por causa disso. Jesus, ao morrer na cruz, cancelou a dívida de acusações que estava contra você. Paulo usa esta linguagem vívida ao explicar que ele pregou as acusações contra nós, contra você, contra mim, na cruz, e assim, porque ele pagou por eles, por esses pecados, podemos ser perdoados. Não com base em boas intenções ou boas ações, mas com base na perfeita justiça de Cristo, aplicado à sua conta pela fé. Esta mensagem vai soar estranho ou como loucura se você não acha que seu pecado é grande mal. Se você não entende que seu pecado tem lhe separado de Deus. Sim, Jesus foi para a cruz porque uma frentista tentaria combinar com um cliente para roubar R$15 do dono do posto de gasolina. Jesus foi para a cruz por causa de pecados como estes. Os mandamentos do Senhor são puros como Ele é puro. Não sei se você já tem visto esta pintura, é famosa, pelo menos no meu país, muitos anos atrás. Leslie Thrasher pintou esta pintura para a revista The Saturday Evening Post, jornal diário de sábado à tarde, e assim virou famoso. Veja como o açougueiro busca vender o frango para aquela senhora. Os dois parecem ser cidadãos respeitosos, tanto o senhor quanto a senhora. Os dois jamais admitiriam ser ladrões. Sou uma pessoa honesta. Eu consigo ouvir eles a dizer.
Ela é uma senhora buscando um frango para alimentar a sua família. Ele é um açougueiro trabalhando para seu salário digno. Mas os dois estão tentando roubar. Estão vendo? Que enquanto um espera acrescentar algumas gramas, colocando seu dedo no balanço, o outro quer remover algumas gramas, aliviando um pouco do peso do frango. Somos assim. E por isso que Deus disse: não furte. Nossa, existem muitas maneiras em que podemos furtar. Muitas maneiras em que podemos furtar. Não sei se você pensou sobre isso, como sugeri na sexta-feira, preparação para o culto de hoje, pensando em maneiras em que podemos já se aplicar este mandamento às nossas vidas. Eu cheguei a uma lista. Um cidadão pode roubar o governo ao mentir em uma declaração de impostos, mas ele rouba, afinal, o seu próprio co-cidadão. O governo rouba dos governados quando assina contratos superfaturados e pratica corrupção. Aliás, ao gastar dinheiro que não tem na caixa, o governo está a roubar da próxima geração que terá que pagar aquela conta. Corporações furtam seus acionistas quando mentem sobre perdas de valores ou escondem contas no exterior. Só porque fazem isso de terno e gravata não significa que são menos graves do que o senhorzinho que furtou uma bicicleta de um dos nossos jovens aqui na igreja algumas semanas atrás. Empresas que fazem produtos falsificados usando a marca de outro, que outro criou, rouba duas vezes. Rouba do dono da marca original e do cliente que compra algo achando que é outro. Lojistas que cobram preços abusivos em tempos de crise só porque existe um pânico estão roubando. Como são ladrões os saqueadores que furtam mercadoria porque o caminhão tombou ou a energia acabou. Como também é roubar, tirar, ou cobrar, como também é cobrar juros abusivos, a usura. Aliás, em Israel, os israelitas eram proibidos de cobrar juros um dos outros. Isso porque Deus é anticapitalista? Não. Na verdade, o 8º mandamento prova que Deus é a favor de propriedade particular. Deus não é anticapitalista. Deus é a favor, se é que eu posso roubar o que pertence ao outro. Alguns são melhores mordomos dos seus bens do que o outro, e Deus é a favor até do capital que geramos com aquilo que Ele tem nos dado. Mas o povo de Deus, Israel como nação, era um povo separado, diferente das nações ao seu redor. Por isso que Deus proibiu a usura. Eles deveriam amar o seu próximo, não ver o seu próximo como alguém em quem podia extrair algum lucro a qualquer custo. Sabemos desta dança cada vez que entramos numa loja, como é bom quando achamos um vendedor que não está ali para bater meta, mas que está ali para ajudar o cliente no que precisa. E percebemos essa diferença, assim quase que o vendedor fala conosco. Coitado dos vendedores, eu sei que as empresas cobram metas e são ferozes também. Às vezes, amados, crentes precisam saber quando é correto diante de Deus ser demitido. Rouba também do seu patrão, o empregado que gasta 1 hora do trabalho no banheiro, no celular.
Rouba também do rebanho o pastor que promete riquezas, mas cobra ofertas e as usa para seu próprio consumo. Estes dias alguém me mandou um vídeo de Ed Macedo dizendo que as pessoas podiam comprar o Espírito Santo. Ele é ladrão, tá? Você não compra o Espírito Santo. Ele é falso profeta. Como rouba também o mortuário que compra no boleto sem qualquer intenção de pagar. E o vendedor rouba do cliente aquele que muda a quilometragem do carro, como o que vende online usando fotos falsas do produto. Deus, quando Ele fala ao seu povo, menciona que Ele odeia medidas falsas. Ou seja, imagina se você vai comprar um tecido e lá na loja usa uma medida de 95 centímetros, mas diz que é de 1 metro. Furta também o caluniador ao roubar a boa reputação do seu vizinho, ao espalhar mentiras ou informação que não deve ser pública. Podemos roubar a Deus? Sim. Podemos roubar a Deus também. Agora talvez você espere ouvir do profeta Malaquias, que acusou o povo de roubar a Deus ao não dar o seu dízimo. Mas muito antes de você tomar uma decisão a não ofertar a Deus, já roubamos a Deus ao achar que temos uma parte da nossa vida que pertence a nós e outra parte que pode ou não ser de Deus. Toda a nossa vida é do Senhor. Entretanto, jamais devemos perguntar: quanto que eu posso dar de mínimo a Deus para não roubar Ele? Mas a questão é: quanto que posso ser generoso? Pois Deus já foi generoso para comigo. Pior, talvez isso seja até mais comum em nossas vidas. Roubamos a Deus e a si mesmo com o mau uso do nosso tempo. A Bíblia nos ensina a contar os nossos dias, a aproveitar a cada momento, pois não temos nada se não tivermos tempo, não é? O puritano Thomas Watson explicou: ele é ladrão de si mesmo em sua ociosidade. Vou tentar de novo. Ele é ladrão em sua ociosidade, quando ele mal usa seu tempo. Aquele que passa horas em prazer e vaidade rouba a si mesmo da mercadoria preciosa que Deus tem dado para trabalhar e crescer na sua salvação. Tempo é o que Deus nos deu de mais valor. Quantas horas você entregou para Instagram esta semana? E como que você poderia ter usado este tempo de forma construtiva? No mínimo, todos nós poderíamos ter decorado, memorizado algum versículo, ou talvez visitado alguém, lido um livro edificante. Jovens, quantos finais de semana você tem perdido porque você investiu em jogos de fantasia ou realidade virtual? Quanto você poderia estar investindo em relacionamentos reais, ou estudando, ou servindo, ou trabalhando? Quantas vezes temos perdido um estudo, um culto, porque ficamos a noite toda jogando? Eu não falo de ninguém da nossa igreja, mas é um problema na nossa sociedade, tá?
É um problema na nossa sociedade. Os jogos estão roubando uma geração da sua própria juventude. Você vê eles, é difícil vê-los porque eles não estão presentes nos horários de pessoas que normalmente fazem as coisas, mas os jovens estão entregando suas vidas à realidade virtual e por isso não têm construído oportunidades econômicas, não têm famílias, não conhecem a alegria de criar filhos, porque estão roubando o seu dia na madrugada jogando. Seus corpos mostram os efeitos. Vocês já viram eles? Seu pele pálido, seu cabelo ralo, suas vidas estão sendo sugadas, roubadas. 1 João 2, João diz que ele está escrevendo porque temos conhecido o Eterno. Conhecer o Eterno, então, redimir o tempo que Ele nos deu. Bem, por que nós furtamos? Por que alguém rouba? Eu quero pensar em 2 pontos. Não sei se você pensou em algum outro que eu não vou mencionar, mas Thomas Watson também me ajudou pensando sobre isso. Ele mencionou 2 maneiras. Primeiro, o ladrão não confia no Senhor, não crê que Deus é bom, não entende, não crê, não admite que Deus se preocupa com seres humanos. Deus é bom. Ele sim se preocupa com seres humanos. Ele tem provado a sua fidelidade. Ele tem sido fiel por meio da abundância que Ele tem colocado em sua criação. Paul Ehrlich fez muito dinheiro uns 50 anos atrás, quando ele escreveu seu livro A Bomba Populacional, em 1968. Naquele livro ele disse que centenas de milhões de pessoas morreriam entre 1980 e 1990 por causa de fome. O mundo não produzia comida suficiente para um boom populacional. Mas estamos aqui em plena 2026 com uma população mundial de mais de 8 bilhões e ainda jogamos comida fora. Porque Deus é bom. E Ele faz chover nos justos e nos injustos, especialmente os que moram na Palhoça, na Grande Florianópolis. Ele faz o seu sol aparecer para os justos e os injustos. Ele dá safra abundante, amplo para todos. O ladrão está confessando que não acredita nisso. Que Deus não é bom, que não vai cuidar, ou que não pode cuidar. O salmista, contando o relato do andamento dos israelitas no deserto, escreveu em Salmo 78, verso 19: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Isso é a pergunta de Salmo 78. Será isso é a pergunta que o ladrão também faz? Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Ele pode, amados, e Ele vai. Ele tem provado disso. Portanto, furtar o que não é seu é confessar que acredita que Deus não pode providenciar. E como crentes, nossa motivação para não roubar é ainda maior. Nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus em Cristo Jesus tem providenciado o que mais temos de necessidade. Eu não sei o que deu aqui, meninos, mas pode deixar
no preto. Obrigado. Okay? Não sei. Deus tem provado para nós que nossa maior necessidade, o que nós mais temos de necessidade diante de nossa vida, diante da nossa morte, Ele já tem providenciado. Sempre nossa maior necessidade, em qualquer situação, isso pode parecer frio ao dizer isso, mas é a verdade. A nossa maior necessidade em qualquer situação que passamos é sempre espiritual. E Deus tem cuidado disso. 1 João 3, novamente, 1 João 3, verso 1. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pois de fato somos filhos de Deus. Meus irmãos, Deus é confiável. Por isso não precisa mentir. Por isso não preciso mentir no posto de gasolina. Porque não vai ser uma mentira que supre a minha necessidade. Não preciso roubar nos impostos, porque Deus não falha. Entretanto, não roubamos. Vocês têm provado disso, irmãos? Pense na sua própria vida. Irmãs, reflete. Quantas maneiras que Deus tem suprido suas necessidades físicas. Um dia Ele tem cuidado. Eu não pedi para você refletir que você jamais tem passado por dificuldade ou necessidade. Mas você mesmo tem provado que Deus supre as suas necessidades. Que você é mais precioso para Deus do que o passarinho que cai do céu. Como o Senhor Jesus nos lembrou. Como somos tolos a justificar a nossa ingratidão, dizendo que Deus não deu o que queremos, o que o outro tem. Enquanto Ele tem preparado para nós uma mesa no deserto. Segundo, o ladrão não somente confessa que não confia em Deus. Segundo, o ladrão também cobiça. Isto é, o 10º mandamento. Já vamos chegar lá, mas faremos este link também. Ao furtar, confessa que acredita que Deus não providencia o suficiente. O coração do ladrão é um coração descontente. Diz que o que Deus tem providenciado para o outro, Ele deve providenciar para mim também. Talvez por isso, ao confrontar Davi sobre seu adultério, Deus mandou o profeta Natã contar uma história sobre um ladrão. Lembra deste evento? Olha na sua Bíblia comigo em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 segue um dos capítulos mais escuros de toda a Bíblia. Não o mais escuro, mas um dos mais escuros, capítulo 11. E logo chega o profeta de Deus a falar com o criminoso Davi. 2 Samuel 12, verso 1 diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em um grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Verso 4: certo dia chegou
viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Davi respondeu fortemente, não foi? A ironia desta história, da resposta de Davi, é que os eventos de capítulo 11 colocam Davi num péssimo lugar diante do seu próprio julgamento. Este é o ponto, aliás. Ele, Davi, um rei com várias mulheres de já, roubou a esposa do seu servo, e ao se envergonhar com isso, então ele roubou a vida do seu servo também. Como o homem na história que Natã contou, Davi roubou porque ele estava cobiçando. Eu preciso mais. O que eu tenho não é suficiente. Eu preciso também do que o meu vizinho tem. Entretanto, Davi foi condenado diante do 6º, 7º e 8º mandamento. Terminamos hoje à noite pensando sobre como este mandamento pode nos ajudar. Creio que como a lei sempre faz para nós, a lei veio para expor o nosso coração, para nos mostrar como que somos de fato, o que é que tem dentro de nós. Mas este mandamento não somente nos diz o que não devemos fazer. Quando entendemos o 8º mandamento, também aprendemos o que devemos fazer. Segue alguns exemplos. Primeiro, nos lembra que devemos confiar somente no Senhor, pois Ele providencia as nossas necessidades. Nós queremos ser bons mordomos, bons servos, bons investidores do que Deus tem nos dado. Não somos mordomos do que Deus deu ao outro, mas do que Deus nos deu. Contentamento com piedade é grande fonte de lucro. O apóstolo Paulo nos lembrou em 1 Timóteo 6. Então, o mandamento é um chamado para contentamento. Segundo, lembramos da nossa transformação. Amados, nós paramos de roubar porque conhecemos a Cristo. Sem Cristo não temos motivo de não mais roubar, mas agora conhecemos Ele. E então somos transformados. Este é o versículo que nós lemos no início do nosso culto hoje. Paulo, em Efésios 4, diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Este versículo me ajuda muito, sabe por quê? Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele escreve a ex-ladrões, como nós. E ele diz: aquele que roubava, não rouba mais. Ou seja, dentro da igreja de Éfeso, tinha ladrões que estavam aprendendo a não mais roubar. Como nós. Agora em Cristo,
Podemos trabalhar para que, em vez de roubar, temos o que é compartilhar. Então, primeiro, nós confiamos e então desfrutamos do contentamento. Segundo, somos transformados, lembramos que não precisamos mais roubar. Terceiro, o mandamento nos ajuda a sermos gratos também. Pois vou me contentar em gratidão pela provisão do Senhor. Amados, quer crescer em gratidão? Então, adota a prática de orar em família antes de comer. Isso é uma prática muito boa e ensina orienta seu próprio coração à gratidão e ensina quem está à mesa contigo também a esta mesma gratidão. Ore com sua família. Pai, não é o papel da sua mulher fazer isso. Embora quando você não faz, então ela tem que fazer. Você come no trabalho? Como que é o seu comer no trabalho? Joga a marmita na micro-ondas, espera o tim, tira a marmita, senta lá na mesa onde todo mundo está e enfia o garfo na boca? Por que você não para de orar antes de comer também no serviço? Não seria um belo testemunho de que você mesmo reconhece que tudo que você tem foi dado pela mão de um Deus que ama você? Não que você tem que fazer uma cena, dá licença todo mundo, agora eu vou orar, levanta a mão, levanta, Santíssimo Deus, Pai, não, só baixe sua cabeça e fala com o Senhor da sua gratidão. Isso vai servir como lição, como testemunho aos seus colegas também. Come na escola? Jovem, na faculdade, você come na escola? Você tem a mesma oportunidade de agradecer e ser um testemunho, uma luz diante dos seus colegas também. Agradece a Deus, aprende a ser grato. O mandamento nos ajuda a confiar e sermos contentes, a lembrar da transformação em que Deus está atuando em nossas vidas, nos ajuda a lembrar de sermos gratos. Quarto, o mandamento também nos lembra do arrependimento. Você já roubou? Você já roubou alguém? Então cabe a você a fazer restituição. Talvez nem tenha mais oportunidade de devolver algum produto, mas você ainda pode buscar a quem você roubou, pedir perdão por isso. Qual é a base bíblica que nós temos para isso? Lembra do dia em que Jesus chegou na casa do baixinho Zaqueu? Lembra que todo mundo ficou meio que é isso? Jesus vai para a casa de um ladrão como este? E lembra da resposta de Zaqueu naquele dia? Se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver até 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse? Hoje, salvação chegou nesta casa. Não porque ele devolveu alguma coisa e assim deu para Deus motivo de salvar ele. Não, porque ele arrependeu, Zaqueu arrependeu do seu pecado de roubar. E assim ele, em arrependimento, reconheceu que não tinha mais direito de usufruir daquelas coisas que ele havia roubado. O arrependimento nos ensina disso, amados. Arrependimento verdadeiro faz restituição. Crianças, em algum momento, não temos muitas crianças, mas aqui na sala ainda mais.
Talvez os pais podem lembrar seus filhos que estão na salinha. Algum momento na sua vida, seu pai ou sua mãe te instruiu a devolver o brinquedo que você roubou do seu irmão? Não, filho, você não pode roubar o brinquedo. Devolve. Isto é bênção de Deus na vida dos filhos da gente quando a gente faz isso. Ensina o que é arrependimento de fato. Então, se você já recebeu essa instrução, agradece a Deus. Deus está tendo cuidado com você nisto também. Então, o 8º mandamento nos ajuda a confiar, nos lembra da nossa transformação, nos ensina a sermos gratos, nos instrui a fazer restituição. 5º, também combatemos a cobiça com generosidade. Sim, Deus tem providenciado mais do que necessitamos. Você mesmo, hoje à noite, tem mais do que você precisa. Isto é fato. Sendo que nossa vida está com Cristo na eternidade, então somos livres de ter que fazer desta vida a somatória de tudo que conseguimos adquirir. Corações contentes em Cristo seguram seus pertences com mãos abertas. E este é o versículo de Efésios 4 que já lemos e mencionei. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não! O grande alvo da sua vida financeira não é para você ficar rico. É para você ter como ser generoso. Então, combatemos a cobiça com generosidade. Número 6, e por fim, nos lembra que devemos trabalhar. Sim, temos incentivo para trabalhar, justamente porque Deus se agrada quando produzimos, construímos, crescemos. Deus me deu capacidade para ser bem-sucedido no meu trabalho, então faço isso para a glória de Deus e com alegria. Você faz o seu trabalho para a glória de Deus e com alegria. Não há virtude num voto de pobreza, porque o pobre cobiça tanto quanto o rico cobiça. Mas trabalhamos para honrar a Deus e usar o bem que Ele nos dá, a usar bem o nosso tempo também, pois reconhecemos que nossos dias são contados. Teremos mais do que precisamos para podermos compartilhar. O mandamento nos ajuda em todas estas áreas. Primeiro, lembrarmos que confiamos somente no Senhor e assim desfrutamos do contentamento. Segundo, lembramos que somos transformados, então não precisamos praticar o que praticávamos antes. Terceiro, o mandamento nos ajuda a lembrar de sermos gratos. Quarto, nos ajuda também a lembrar de arrepender e assim fazer restituição. Combate a cobiça também com generosidade e sim nos lembra a trabalhar. Estava refletindo sobre isso um pouco mais hoje à tarde e eu pensei, talvez devemos inserir outro ponto sobre o fenômeno recente em nossa cultura dos bets, as apostas.
Eu acho que se nós considerarmos e pensarmos, provavelmente encontramos no 8º mandamento algo que se aplica àquela maldade também. Mas isso deixa para nós orarmos e pensarmos em casa. Amém? Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que o Senhor use a sua palavra para transformar o nosso pensar. E que nós, eu e você, que nós possamos viver como luz no meio de um mundo que não vê nenhum problema em roubar, desde quem nunca foi pego no crime. Que o Senhor nos capacite. Amém. Convido quem puder a ficar em pé e oremos. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.